É assim, ó. As 4 posições de sílaba tônica estão contempladas em regras de acentuação. Os mono, os oxítonas, as paroxítonas e as pro. O que são os monossílabos? Diz a regra. Os monossílabos terminados em A, E, O. E aqui nasce a reforma, porque eles desmancharam uma regra que existia, que era a regra do EI, EL e OI. E eles deram essa regra tanto para os monossílabos quanto para as oxítonas. Então eles disseram o seguinte: céu, dói, agora é o mesmo acento que chá, fé e pós, por exemplo. Então é uma nova regra. Tudo é justificado pela mesma maneira. As oxítonas, eu digo que o sonho dos monossílabos é ser uma oxítona. Porque eles têm as mesmas terminações, ó. A, E, O, A, E, O. Os ditongos abertos, que a gente chama EI, EL e OI. EL, EI e OI. Só que as oxítonas ainda têm EN e ENS. E aí eu separo português, pastéis, anzóis. Notem que a sílaba tônica está na primeira de trás para frente e ela tem a terminação. E aí o que acontece quando a gente chega em palavras que tem um pronome? Tipo, guardar a chave, guardá-la. O que eu faço? Eu esqueço o lá e penso só na palavra. Então eu tenho guarda-lá, compô-lá. Então tu desconsidera o lá, tu desconsidera o lo e segue a sílaba tônica. Tudo bem? Tá. Agora a gente vai falar da que mais cai, que são as paroxítonas. Diz a regra das paroxítonas. As paroxítonas, terminadas em L, N, R, X, PS, I, US, A, ANS, UNS de tom crescente. Aí tu, caraca, velho, não vou decorar isso nunca. Então a gente faz uns artifícios assim, ó. Um dos artifícios é assim: Liga Nacional de Raio X. Liga Nacional de Raio X. PSIUS. Tá? Ah, para que serve? Pra gente não esquecer. Liga Nacional de Raio X, PSIUS. E a queridinha da CESP, que é o ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? É um ditongo, começa fraco e termina forte. Por isso que ele é crescente. E um ditongo, ele é composto de uma semivogal e de uma vogal. Semivogal é mais fraco. Então a gente nunca separa. Um ditongo a gente nunca separa. Deixa eu te mostrar então. Olha só. Lavável. A sílaba tônica é a segunda de trás para frente, sim? Mas a terminação... Mas não. E a terminação é L. Paroxítonas terminadas em L são acentuadas. E fem, paroxítona terminada em N. Tórax, paroxítona terminada em X. Faz sentido isso para vocês? Por que o ditongo crescente se destaca como uma grande regra? Porque olha só. Polícia, diz a regra. Tu tem uma paroxítona terminada em um ditongo que cresce. Sim? Só que algumas pessoas na vida não separavam antes polícia desse jeito. Separavam assim, polícia. E se eu separar polícia, ela virava uma proparoxítona. Polícia, terceira de trás para frente, proparoxítona. Qual é a única regra que a gente sabe das proparoxítonas? Qual é? Todas são acentuadas. Então, modernamente, os concursos chamam isso de paroxítona terminada em ditongo que cresce. O I é a semivogal e o A é a vogal. Aquilo ali fica junto. Insônia. Dilúvio. Ele considera junto. A gente não separa mais. Ele considera junto. Tudo bem isso? Sim? E aí, as proparoxítonas. A única regra que a gente está ligado, todas são acentuadas. O que cai de proparoxítona, né? Se cair, o que cai? Cai assim, ó. Se eu tirar o acento de trânsito, o acento de música, o acento de líquido e o acento de lâmpada, qual que não existiria em língua portuguesa?
Então, olha só, vamos fazer juntos. Se eu tirar o acento de trânsito, a sílaba tônica não será mais essa. Terá que ser a próxima, né? Porque se for essa, ela é acentuada. Então vai ficar transito. Existe transito? Sim, eu transito entre as pessoas. Então tu tem um verbo agora. Legal. Se eu tirar o acento de música, vai ficar o quê? Música. Existe música? É horrível, mas existe. Quando eu digo, ele musica os poemas, ele faz música. Se eu tirar o acento de líquido, vai ficar o quê? Líquido. E se eu tirar o acento de lâmpada, vai ficar o quê? Lampada. E aí não, né? Lampada não. Então, o que eu estou te mostrando? Nem todas as proporoxítonas, quando eu tirar o acento, vão existir. Mas essa vai ser a pergunta da prova. Se cair proporoxítona. Qual que a gente tira que não existe ou qual que a gente tira que existe? São exemplos que a gente tem desses aí. Tudo bem isso, turma? Ó, essas são as regras que mais caem. A partir daí, e são as regras básicas, a partir daí começam as regras diferentex, assim. Elas são regras que têm influência da reforma ortográfica, mas... Enfim, vamos lá. Regra 5. Vocês têm marca-texto aí? Se tem marca-texto, pinta a regra 5. Essa regra é muito legal de cair em prova. Por que ela vai ser diferente? Porque é uma regra que, quando cai, tu precisa saber 4 regras para acentuar. Então eu sei que dá vontade de chorar, mas olha só. É a regra dos hiatos. Hiato é uma vogal mais uma vogal. Hiato é uma vogal mais uma vogal. Um hiato, eu sempre, olha que diferente, separo. Eu nunca deixo um hiato junto na separação de sílaba, né? Então eu sempre separo um hiato. Diz a regra assim. Essa regra só serve, olha por que ela é diferente, só serve para I e para U. Então, só I e U. Regra dos hiatos I e U. Eles têm que ser tônicos. O que é tônico mesmo? É o mais forte. Eles têm que formar um hiato, ou seja, vogal mais vogal. Olha, aqui é o segredo. Quando eu separar a palavra, ou I ou U, eles têm que ficar sozinhos ou com S. Se eles vierem com outra letra, não vai. E não pode depois ter NH. Tu entendeu quanta regra tem aqui? Tem que ser forte, não pode ter NH, tem que formar um hiato e quando eu separar, ou fica separado ou fica com S. Se ficar com outra letra, já era. Vamos para a prática. Quando eu pegar a palavra egoísmo, olha só. Na prática, acho que é mais fácil. Egoísmo. Separa egoísmo para mim aí, vai. E-go-is-mo. Ó, formou um hiato. Porque quando eu separei, ficou uma de cada lado. Então isso é um hiato. O I é forte? Egoísmo. É forte. Vem seguido de NH? Não. E quando eu separei, ele ficou com S. Beleza, com S pode. Sanduíche. Sanduíche. Ó, formou um hiato. Não veio seguido de NH. É forte e tá sozinho. Acento nele. Você tá entendendo alguma coisa que eu tô falando? Tá. Ó, o queridinho das provas. Dá para fazer uma apostila só com exemplos de questão que caiu. Juiz e raízes. Ó, raiz não tem um acento. Por que raiz não tem um acento? Porque quando eu separei, ele formou um hiato. Não veio seguido de NH. Ele é tônico, mas ele veio com Z. Com Z não pode, perdeu o acento. Entenderam a maldade? Quando eu jogo isso, aí cai assim na prova, ó. Qual palavra que quando passada para o plural recebe o acento? Raiz, não tem porque veio com Z. Mas raízes, quando eu separo, ó, ele fica sozinho. E aí ele ganha a condição para ser acentuado.
Sim ou não? Uhum. Vocês conhecem a história do Show do Milhão? Não conhece? Eu tive muitas chances na vida de dar certo. E uma delas foi quando eu estava na universidade, que existia um programa chamado Show do Milhão. Olha a fama me acompanhando e eu nunca consegui chegar nela. Tive chance de ir pro Hulk. Não. Show do Milhão. Não. Botaram um cartaz. Vocês lembram que tinha os universitários no Show do Milhão? Tinha os universitários. E aí, eu tava na faculdade, um dia eu cheguei na faculdade e tinha um cartaz assim, ó. Hoje escolha do melhor aluno para participar do Show do Milhão. E eu pensei, quem é o melhor aluno dessa porra? Era o Leandro, que era um cara poliglota, o Leandro era foda. Só que o Leandro era nerd. E eu pensei, os caras não vão mandar o Leandro, né? Eles vão mandar eu, porque eu já dou aula. Pô, uhul! Mandaram o Leandro. Aí, toda a universidade se reuniu, vamos ver o Leandro no Show do Milhão, não sei o quê. E eu pensei, eu não vou assistir esses programas populares, sabe? Eu acho nada a ver, acho ridículo isso, eu não vou assistir. Fui pra casa. E aí botaram telão aqui na PUC, porque eu estudei letras aqui na PUC. Botaram telão, todo mundo se reuniu, e eu, ridículo, nada a ver. Fui pra casa. Tava trocando de canal e parei no Show do Milhão, por coincidência. Tava lá, valendo 30 mil reais. Qual palavra que quando passada para o plural recebe o acento? E a palavra era raiz. Aí a mulher lá, valendo 30 mil reais, qual palavra? E a mulher, caralho, não sei, né? Quem que sabe essa porra? Não serve pra nada. E a mulher, quero ajuda dos universitários. E eu, puta que pariu, vai aparecer o Leandro agora. Aí tava lá o Leandro de Smook, vocês lembram que os universitários usavam Smook? Apareceu o Leandro de Smook, esse era o primeiro dos três, era o Leandro Mongolão. E aí os caras falaram, e aí o Rio Grande do Sul representado hoje aqui, o que tu faz, né? E o Leandro, letras. E todo mundo, e todo mundo, já ganhou, né? Próximo, o que tu faz? E o cara, medicina. E a galera, ganhou, né, meu? O cara da letras e o médico. E o terceiro cara, o que tu faz? O cara, agronomia. Tá, agronomia tá. Aí, valendo 30 mil reais. Qual palavra? E aí o Leandro se embanou. Diz ele que ficou nervoso, porque tava falando com o Silvio Santos, não sei o quê. E eu não lembro qual era a palavra, mas ele errou. E ele falou, sei lá, digamos que seja... Sei lá, não lembro qual era. Parede, e o cara. E o Leandro, parede. Aí o médico olhou aqui, ó. Qual é a palavra segundo o cara? E o cara, médico, né? Com certeza, parede. Se o cara da letra falou que é, né? Ele só põe o com certeza na frente, que é pra dar o médico. E o agrônomo nem sabia o que tava fazendo ali, né? Parede. Parede. Valendo 30 mil reais. Pum, raízes. E aí dá o... Perdeu 30 mil. Diz que na faculdade todo mundo se lamentando e eu em casa aqui, ó. Chupa, Leandro! Era pra eu tá aí, porra! Cara, eu sonhei, até hoje eu sonho com isso, gente. Era a chance que eu tinha. Tu imagina se a faculdade manda, sabe? Não, vai o Zambelli. O Zambelli é o representante. E aí eu tô lá aqui, ó. Eu já nem ia ficar parado, eu já ia ficar caminhando, só esperando a minha chance. Já ia ficar aqui, ó. Manda, Silvio, manda, Silvio. E aí o Silvio assim, pum. E aí, de onde tu é? E eu já não ia falar assim, ó. Eu sou lá de Porto Alegre, eu fiz letras. Eu já ia meter uma voz aqui, ó. Eu já ia dizer... Boa noite, Silvio. Boa noite, Brasil. Pum, que é pros caras, o cara é diferente, entendeu? E aí o Silvio ia dizer, então, qual palavra que quando passada para o plural recebe o acento? E eu já ia largar aqui, ó. Silvio, Brasil, antes de dar a resposta, eu quero explicar para você, dona de casa, companheiro de português. Vem comigo, Brasil, eu quero te explicar. Regra dos hiatos. São 4 regras, dona de casa. Precisa ser forte, como aquele tempero gostoso que só a senhora faz. Precisa ser um hiato. O que é um hiato? Um hiato é como 2 panelas. A panela do arroz e a panela do feijão. Ficam separadas e depois a gente junta e dá aquele gostinho, aquele tempero que só brasileiro tem. Sabe, eu já ia fazer assim, ó. Pum, 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 pum. Silvio Santos ia dizer, esse cara é muito a fuder, cara. Contrata o cara e vamos dar um programa pra ele. E aí eu ia ir na Hebe, eu ia pegar as assistentes de palco, ia ser muito a fuder. Não.
mais uma vez a fama passou ali perto e eu tô aqui dando aula de noite, fudido, sabe? Ah, meu, que merda que é a vida. Regra dos hiatos. Mudou a minha vida. Pode mudar a tua. Baita regra de prova. A mesma coisa que raiz é ju, is. Mesma regra. Passou para o plural, ju, i, zes. Faz sentido para vocês? Só para não dizer que eu não falei de reforma. Vem a reforma ortográfica e faz uma chinelagem aqui nessa regra. Eles criaram uma regra que é assim, ó. Que só tem uma palavra que justifica essa regra. Feiura. A regra da feiura. A regra da reforma ortográfica que entrou aqui não serve para 10 palavras, eu acho. E eles disseram assim, se o hiato estiver na posição de paroxítona e antes existir um ditongo decrescente, olha a viagem, não tem mais o acento. Aí tu pergunta, mas quais são as palavras que o hiato está na posição de paroxítona e antes tem um ditongo? Feiura. É o único exemplo que a gente conhece. O outro é boiuno. Cauíla. Tô falando português, tá? Cauíla. Boiuno. O que é boiuno? É melhor a definição de boiuno. Dicionário. Relativo a boi. Tá, mas o que do boi? Não interessa. Tem a ver com boi. O que é cauíla? Economizar. Poupar. Não vai cair na tua prova. Só tem uma chance se o cara da banca for trouxa. Feiura. Feiura não tem mais acento. Apesar de ser um hiato, de estar sozinho, de ser tônico, de não vir seguido de NH. Tá? Regra, uma exceção que a gente tem com a reforma ortográfica. Tudo bem? É a única coisa que tem de importante de reforma aí pra gente tomar cuidado. Tá de boas isso, turma? Legal. Ó, essa pergunta aqui, ó, essa regra que eu vou te mostrar agora, ela tem muito mais a ver, a regra 6, com análise sintática, com sujeito, quem é o sujeito, se o verbo concorda com o núcleo do sujeito, do que com acentuação. Diz a regra. No singular, ele tem e ele vem. Verbos ter e vir, tá? Tá aqui, ó. Ter e vir. Ele vem, ele tem. No plural, eles têm e eles vêm, com acento. Só que os verbos derivados, lembra? Inter, vir. Aí tu tira o inter e pensa no verbo. Esses caras, eles funcionam assim, ó. Aqui é singular, ó, turma. Risca pra mim esse S, por favor. É, ele mantém, eles mantêm. E aí se deram conta com esses verbos que nós teríamos oxítonas terminadas em "em". E oxítonas terminadas em "em" são acentuadas. Então, como não dar confusão com a concordância? O agudo virou o singular e o chapeuzinho virou o plural. Tá? Isso, em bancas normais, caem lacunas no texto. Preencha as lacunas. E aí tu vai preenchendo, que na verdade tu tem que achar o sujeito, né? Sujeito singular, verbo singular, aquela coisa. Numa CESP da vida, eles vão te perguntar na cara dura se mantém pode ser trocado por mantém. Vai depender do sujeito, né? O sujeito vai ter que alterar também para ter um sujeito plural. Tudo bem isso? Legal. Aí vem uma regra que os caras não conseguiram organizar isso aqui. Porque a reforma ortográfica, ela foi idealizada por um cara. E o cara, no decorrer da transição, o cara morreu. Então uma série de regras não conseguiram ser justificadas. Ficaram sem lógica, assim. O instituto do cara lá que bolou o bagulho tenta, mas não é o cara, né? Então a gente tá tudo meio perdido ainda. Essa regra 7, lembra que para tinha acento, que pera tinha acento, que forma tinha acento? Não tem mais nada. Acabaram com esses acentos. Só que eles não conseguiram excluir tudo. E aí eles mantiveram 2, que é o por, são chamados de acentos diferentes, tá? O por verbo para diferenciar do por preposição. E o pode passado para diferenciar do pode
presente. Então, pela lógica, não era para ter acento, porque isso aqui é um monossílabo com R. Isso aqui é uma paroxítona com E. Não leva. Mas como ele é diferente, leva. Então é assim. Era para eu pôr o material em cima da mesa. Verbo. Venha pôr aqui. Preposição. Então, para eu pôr o material, acento. Venha pôr aqui, sem acento. Hoje, ele pode estudar. Ontem, ele pôde estudar. Então, o passado leva o acento. Disparado, turma. Quando cai essa regra, que é difícil de cair, mas quando cai, é esse cara. E cai assim, ó. Qual das palavras destacadas no texto, se colocarmos o acento, muda o sentido? Muda o sentido, né? Uma é presente e outra é passado. Então, essa é o se cair, cai isso. Uma das grandes perdas que a gente teve, trema, não existe mais trema. Então, a linguiça agora não tem mais trema, 50 não tem mais trema. Só palavras estrangeiras e sobrenomes mantiveram o trema. O resto, não trema. E uma outra coisa triste também, que era aquela coisa que a gente aprendeu no colégio, né? Lembra que quando a gente via o e e, a gente já sabia que tinha um acento. Só que o rolo era saber qual que era, onde que era o acento, né? Porque uns botavam aqui, outros botavam aqui, outros na dúvida botavam em cima dos dois, né? Faziam umas... Era um caos. E os caras falaram, meu, isso aqui tá uma zorra. Tira esses acentos e não existe mais. Então, vou, vem, perdoo. Olha que louco que ficam alguns verbos, ó, como leem. Eles leem muito. Não tem mais acento. Olha. Creem. Eles creem. Tá, mas eu não tenho que mudar o jeito que eu falo? Não, porque o nome da reforma é reforma ortográfica, da escrita, não é da pronúncia. Então tu segue falando creem, tá? Tu não vai falar agora cream, não vai mudar, continua sendo creem. Leem, linguiça, mas tu não vai mudar o jeito que tu fala, porque não é uma reforma fonética, é uma reforma ortográfica. Tudo bem? E aí, para terminar, vamos fazer esse exercício aqui. Vamos fazer juntos esse exercício? O que vocês acham? Eu acho que se vocês fizerem sozinhos, vocês vão dormir, né? Vamos fazer juntos. A família... Ele pede para colocar acento nas palavras, tá? A família fez safari na África. Qual que a gente vai botar acento aí? Porque família é uma paroxítona terminada em ditom crescente, né? Família. De tom crescente no final. Legal. E depois? Ó. Safari, safari ou safari? Paroxítona terminada em I. E África. Famosa proparoxítona, né? África. Legal. Comprou pub irlandês. Vai algum acento ainda? Ó, comprou oxítona com U. Não leva. Irlandês, oxítona com es. Leva. Entrou em submarino russo. Vai alguma coisa aí? Não. Não dá pra gente ficar lendo. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo esse exercício, elas fazem assim, ó. Submarino. Ah, ri. Não, isso é sílaba tônica, isso não é acento. Acento tem que ter aquelas condições. Não vai ter. Russo e foi até para o espaço sideral. Vai em alguma dessas aí? Até, porque é uma oxítona em E. Até. Para o espaço sideral. Essa história parece bizarra, né? História, que é a mesma ideia de família, uma paroxítona terminada em ditongo que cresce, e né, que é o monossílabo com E. Mas aconteceu. Tudo isso foi no mês anterior. Tem algum acento aí? Mês, monossílabo. Quando uma motorista de táxi do Pará... Vai alguma aí? Táxi e Pará. Táxi, paroxítona terminada em I. E Pará, oxítona em A. Chamada Luísa. Luísa, vai acento? Sim, Luísa é a mesma regra que raízes.
o I fica sozinho, é tônico. E o rolo, que às vezes as pessoas ficam na dúvida, é o Luiz, né? Luiz é que é o problema, ó. Porque, vê se fica claro. Entenderam a regra? Porque um vai ficar com S, o outro vai ficar com Z. Então, o Luiz com Z, ele não tem. Porque o I fica acompanhado de Z. Mas o Luiz com S, tem. Porque ele obedece às 4 regras da regra dos hiatos. E a Luísa? Independente. Porque a Luísa, ela vai ficar sozinha, seja com Z, seja com S. O I vai ficar sozinho. Então a Luísa não é o rolo é o Luiz. Que Luiz com Z, ele descumpre a regra dos hiatos. Conheceu um dos 2 integrantes da família. E aí família de novo, sim? Após ser questionada sobre os pontos turísticos. Após, oxítona em O. E turísticos, propoxítona. Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Legal. Com muita paciência. Paciência, paroxítona terminada em tom crescente. A jovem ouviu o relato. Nada, também não vou ficar neurótico querendo sentar tudo, né? A jovem ouviu o relato e percebeu que aquele sotaque, também não, tinha características nórdicas. Características nórdicas. Isso aí. É bem difícil de cair a acentuação, tá? Quando cai, eu destacaria a regra dos hiatos, que é a do Silvio Santos, e a regra das paroxítonas terminadas em tom crescente. Legal? Hoje foi a nossa última aula, é a formatura, mas a gente vai se ver ainda, o pessoal do presencial. Enfim, eu sou um escravo dessa empresa, porque não consegui obter fama. Mas o pessoal de casa, a gente logo vai ter, assim que sair esse edital, a gente vai ter uma complementação, provavelmente, ou não, né? E aí a gente vai, enfim, fazer alguma aula extra, não se preocupem que a gente vai ter esse acompanhamento. Para isso fica o convite lá para me seguir lá nas redes sociais, tanto no Face quanto no Insta. E queria desejar a vocês aqui, na verdade nem desejar, só queria dar os parabéns para vocês, porque é muito mais fácil a gente ficar em casa reclamando que as coisas não acontecem, né? E ficar se lamentando e ficar, putz, podia ser diferente, podia estar fazendo e tal. Mas quando a gente sai de casa e para estudar, é cada vez mais difícil. Eu sei porque agora, antes de estar dando aula, eu estava sentado tendo aula. E é muito foda, né? A gente sai do nosso conforto, sai da nossa bolha e vai para um lugar, senta, recebe e dilui e não entende e sofre e se permite e se culpa. Então, parabéns. Antes de qualquer coisa, parabéns pela dedicação de vocês, que é muito legal. Eu ainda me emociono com uma sala de aula. Eu ainda acho que isso aqui é uma coisa mágica o que acontece aqui, essas trocas, sejam elas boas, sejam elas ruins. E aí, antes de qualquer coisa, também queria pedir desculpa por alguma brincadeira da minha imaturidade. Desculpa. E contem comigo. É um processo longo, é um processo árduo, mas contem comigo aí no que der para fazer, seja no Portuga, seja na Psico. Tamo junto. Certo? Parabéns a todos, parabéns ao pessoal de casa também que está num perrengue daí. Tamo junto e até as próximas aulas. Valeu, galera. Muito obrigado.